animais exóticos que você não vai acreditar que existem. Deixe nos comentários suas sugestões para ajudar no nosso crescimento. Aproveite e se inscreva e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos os vídeos. No mundo existem muitas coisas que desconhecemos, mas uma delas com certeza são as inúmeras espécies de animais. Nesse vídeo vamos ver algumas delas. E vou te falar, duas delas eu nunca tinha visto nem ouvido falar. A primeira espécie é a Ecdna, palavra que provém do grego, significa víbora. É um animal de corpo atarracado e coberto por pelos ásperos e espinhos. Assim como o ornitorrinco, é um verdadeiro fóssil vivo, apresentando características de répteis, ave e mamífero, e na história da evolução. É considerada sobrevivente de uma época em que os mamíferos estavam se distanciando dos répteis. Este animal é que pertence à ordem dos monotremados, mamíferos mais primitivos. Estes animais possuem cloaca e põem ovos, mas amamentam seus filhotes. A fêmea põe apenas um ovo por vez, que é incubado numa bolsa abdominal. Após, aproximadamente 7 a 10 dias, o filhote sai do ovo, sendo ainda imaturo, cego e sem pelos, permanecendo na bolsa durante 6 a 8 semanas, até que nasçam os espinhos, lambendo o leite produzido em 2 zonas glandulares da barriga da mãe. Existem 5 espécies que possuem comportamento e aparência semelhantes, sendo a Ecdna porco-espinho a mais conhecida de todas. Este animal possui um bico longo e uma língua comprida que pode ser projetada a uma boa distância, usada em sua alimentação, que é composta de insetos. Por possuir uma dieta semelhante ao tamanduá, este animal foi apelidado de tamanduá de espinhos. Podem apresentar dentes, mas estes são de cartilagem e acabam caindo com o tempo. Utilizando suas unhas fortes, a Ecdna consegue escavar grandes buracos, tocas, em um tempo muito curto, cerca de 2 a 3 minutos. Possui hábitos noturnos e durante o dia, permanece nas tocas, abrigando-se em território pedregoso ou entre raízes de árvores. Seu habitat natural é na Nova Guiné, na Austrália e Tasmânia e costuma viver em grandes altitudes. Galagos. Dentre os prosímios, os galagos são, talvez, os mais conhecidos. Algumas espécies assemelham-se, superficialmente, aos tárcios e aos lêmures anões de Madagascar, mas diferem em aspectos essenciais. Entre outros, os galagos possuem um nariz sulcado e úmido, enquanto que o dos tárcios é seco e piloso. O corpo é bem proporcionado, recoberto por densa pelagem que o faz parecer mais volumoso do que é na realidade. A cabeça grande caracteriza-se pelas enormes orelhas nuas e pelos olhos muito juntos. Os membros são de tamanho médio, mãos e pés bem desenvolvidos, com os dedos providos de unhas chatas e de almofadas, com exceção do indicador e do médio que possuem garras. Os galagos são exclusivamente africanos. 6 espécies e 28 subespécies são reconhecidas. Habitam as florestas e as savanas. Animais gregários, dormem em ninhos comunitários e vivem em bandos. Sua dieta é insetívora, mas comem também pequenos vertebrados, seiva de acácia e, em cativeiro, frutos. As espécies maiores podem capturar insetos grandes e pequenos vertebrados. Sua vista é aguda, a audição apurada, o olfato sensível. Possuem grande agilidade e movimentam-se por meio de saltos, como os cangurus e os ratos cangurus. Saltam de um galho para outro, e no chão, pulam em posição ereta, com as pernas juntas. O pequeno galago do Senegal, conhecido como Bush Baby, que mede apenas 15 centímetros, com mais 22 de cauda, pode saltar a uma altura de 2 metros, sem precisar correr para ganhar impulso. Os galagos têm hábitos noctívagos e passam a maior parte do dia enrolados num oco de árvore. Protegem a cabeça da luz do sol, que os incomoda muito, e chegam a tapar os ouvidos, para não serem importunados pelos ruídos da mata. Se algum acontecimento perturba seu repouso, contentam-se em lançar um olhar sonolento em torno de si e voltam a recolher-se, como que demonstrando que não apreciam tais interrupções. Mas, ao cair do sol, seu comportamento se transforma. Apenas o crepúsculo desce, emergem de seu profundo torpor, desenrolam a cauda que escondia a cabeça, abrem os olhos, desdobram o pavilhão da orelha, que durante o sono obtura o ouvido, lambem a pelagem, a qual lustram e alisam e, por fim, deixam o esconderijo. Se por um lado, apreciam o sangue dos vertebrados, por outro gostam de doce. Diabo da Tasmânia.
A época de reprodução dos diabos da Tasmânia realiza-se anualmente em março e resulta em ninhadas de 2 ou 3 crias que nascem em abril, ao fim de 21 dias de gestação. Como na maior parte dos marsupiais, o resto do desenvolvimento dos juvenis faz-se no interior do marsúpio, a bolsa, neste caso durante os 4 meses seguintes. As crias saem pela primeira vez em agosto-setembro e tornam-se independentes em dezembro. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 2 anos. Podem também comer insetos, cobras e frutos. Os diabos da Tasmânia usam muito a visão, o olfato e os bigodes para localizar o alimento. Quando estão comendo, são extremamente agressivos. As lutas são acompanhadas de barulhentas vocalizações, como grunhidos, guinchos e latidos, que contribuem para a fama de ferocidade do animal. O diabo da Tasmânia não está ainda ameaçado de extinção, apesar da redução progressiva do seu habitat. No passado foi caçado e envenenado pelos estragos causados ao rebanho e pela sua carne, que os colonos diziam ter sabor à vitela. Esse mamífero ficou famoso com o personagem infantil Taz. Ornitorrinco. O ornitorrinco é um mamífero ovíparo que vive nos rios da Austrália. O macho de ornitorrinco, quando furioso, pode espetar o inimigo e injetar uma grande e potente dose de veneno, forte o suficiente para matar um dingo na hora. As armas são 2 esporas, uma em cada pata traseira, escondidas em meio à pelagem. O ornitorrinco de bico chato e pés palmados, que vive perto dos rios do leste da Austrália, tem poucos inimigos além dos homens e dos dingos. Homens e dingos surgiram na Terra depois dos ornitorrincos, por isso supõe-se que essa defesa pode ter sido desenvolvida para ser usada contra inimigos já extintos. O macho de ornitorrinco, quando furioso, pode espetar o inimigo e injetar uma grande e potente dose de veneno, forte o suficiente para matar um dingo na hora. As armas são 2 esporas, uma em cada pata traseira, escondidas em meio à pelagem. O ornitorrinco de bico chato e pés palmados, que vive perto dos rios do leste da Austrália, tem poucos inimigos além dos homens e dos dingos. Homens e dingos surgiram na Terra depois dos ornitorrincos, por isso supõe-se que essa defesa pode ter sido desenvolvida para ser usada contra inimigos já extintos. Os jovens ornitorrincos permanecem na toca, dependentes do leite materno, por 3 meses. Cada vez que a mãe sai em busca de comida, ela fecha a entrada da toca para impedir a ação de predadores, como cobras. Após saírem da toca, os filhotes continuam alimentando-se de leite por mais 2 semanas, até desmamarem, passando para uma dieta composta por pequenos animais aquáticos, como camarões. Deixe nos comentários suas sugestões, para ajudar no nosso crescimento. Aproveite e se inscreva e ative o sininho, para receber notificações sempre que postarmos os vídeos.